A definição de limite, continuidade e de derivadas parciais para funções vetoriais de várias variáveis é bem simples, né? Porque basta a gente remeter agora para cada uma das suas funções componentes. Então, a definição formal do limite de uma função vou considerar aqui uma função vetorial de várias variáveis, um subconjunto A do Rn no Rm, e um ponto de acumulação de A. Lembra que um ponto de acumulação de A é um ponto onde você pode sempre tomar bolas abertas centradas neste ponto, que sempre há interseção com o conjunto A, excluindo o próprio ponto de acumulação, né? Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a é um valor L pertencente ao Rm, e a gente vai simplesmente indicar que o limite de f de x quando x tende a é igual a L. Observe que novamente a gente está usando aquela notação simplificada, né? X e A são vetores, então dizer que um vetor tende a outro é dizer que cada um deles tende, cada uma das componentes tende ao valor de A. E a minha função f de x tende a um vetor L. Então, a definição é muito parecida com o que a gente tem nos outros casos, né? Dado um epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente a A, com o x próximo de A, de tal forma que não seja o valor A e seja menor do que o delta, tá? Observe que eu estou usando norma aqui porque isso é um vetor, tá? Implica necessariamente que o meu vetor, o meu ponto f de x, está próximo do ponto L, também usando norma, menor do que o epsilon, tá? Então eu uso essa norma para medir a distância da proximidade no ponto do domínio e a distância da minha proximidade na imagem. Bom, não é difícil provar a partir daquele do enunciado, a definição, né? Se eu tenho uma função vetorial escrita em função das suas componentes e há um ponto de acumulação do domínio da função e L um ponto do Rm, então o limite de f de x com x tendendo a L, se e somente se, cada uma das componentes tende a componente Li correspondente do meu vetor L, tá? Então, isso aqui fica como exercício, tá? A prova é muito parecida com o que se faz com função vetorial, né? Na verdade, você mostra que isso aqui é equivalente a pegar o limite quando x tende a da norma de f de x menos L, ir para zero, e a partir daí você chega, então, a esse resultado. A gente não vai fazer essa demonstração. Bom, também a continuidade, né? Então, o que é a continuidade? A continuidade de uma função de várias variáveis num ponto A. Eu digo que f é contínua em A se o limite quando x tende a da f de x for o f de A. Lembrando que x e A agora aqui são vetores ou pontos do Rn, né? Em consequência imediata desse teorema aqui é que a função é contínua num ponto do seu domínio, se e somente se f de i é contínua em todo, cada f de i é contínua no ponto A, né? E novamente aquelas definições que a gente já está usando. Se f é contínuo em todos os pontos de A, então eu digo que f é contínuo em A. Se f é contínua no domínio completo da minha função, eu digo simplesmente que f é contínua. Também podemos definir derivadas parciais da minha função de várias variáveis, né? Definir a função derivada parcial de f em relação à variável xi é simplesmente considerar o limite quando h tende a zero, tá? Do meu ponto A, onde a componente correspondente à variável i é somada por um acréscimo h, menos o f no ponto A dividido por h, tá? Como aqui não dá para escrever essa expressão toda, né? Fica impossível colocar aqui no slide, então a gente usa essa notação simplificada
em que A mais H e I significa exatamente isso. Lembra que o vetor EI é o vetor canônico na posição I, então apenas a posição I é multiplicada por H, né? Ou tem o valor H, o restante é zero. Portanto, as outras componentes de A1 até AI menos 1 não se alteram. AI é somada a H e de AI mais 1 até AN são todos valores não alterados. Tá? Então, dizer que existe a derivada parcial da f em relação a xi é exatamente o valor da função onde a variável AI é acrescenta um H. Isso equivale a dizer que nós estamos considerando as demais variáveis ou as variáveis diferentes da xi como constantes e eu estou fazendo a derivação com relação à variável xi. Tá? Isso é o mesmo conceito de derivada parcial que a gente viu anteriormente. E é evidente que, devido ao teorema do limite, a gente chega rapidamente à definição, né? A derivada parcial em xi existe se e somente se cada componente da minha função f é derivável em relação a xi para todas as componentes e a derivada parcial da f é a derivada parcial de cada uma das componentes. Então, basta a gente verificar se cada uma das componentes é derivável em relação à variável que eu estou derivando, obtendo a derivada parcial, e a derivada parcial da f vai ser o vetor formado pela derivada das funções componentes.